E olha aqui, ó, a gente tem agora, em todas as sextas-feiras, a gente tem uma atração especial. A gente vai ter aqui o Dr. José Otávio Crespo, que vai esclarecer dúvidas sobre o direito do trabalho. E o quadro estreia hoje. Roda a vinheta! Doutor José Otávio, seja muito bem-vindo, boa tarde, uma excelente estreia para o senhor aqui no programa. Boa tarde, Cláudio. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Uma honra poder participar do teu programa com uma audiência tão qualificada. Doutor José Otávio, vamos para o pessoal, já como a estreia do programa é hoje, vamos contar um pouquinho da qualificação do doutor José Otávio, que vai dar dicas para a gente aqui sobre o direito do trabalho. É isso uma especialidade sua, né, doutor José Otávio? Eu sou pós-graduado em processo civil, tenho uma pós-graduação em direito do trabalho. E esse ano faço 23 anos de advocacia, né? Um pouquinho de experiência. Pô, já tem um pouco de experiência, né? Sim. Que maravilha. Bom, vamos pegar um gancho, doutor José Otávio, né? Como a gente diz no jornalismo, sobre uma situação complicadíssima que aconteceu na Serra Gaúcha, que foi aqueles trabalhadores encontrados, né? Acabaram sendo resgatados trabalhando em situação análoga à escravidão, né? Como se diz aí, pessoal, esse termo, né? Nada mais é do que o sujeito trabalhando como um escravo, né? Não ganhando uma remuneração adequada, em condições, o pessoal da Bahia, depois um outro vereador acabou dando uma declaração infeliz, que tinham que contratar argentinos e tal, está dando um rolo federal. De qualquer maneira, os trabalhadores, mais de 200, doutor José Otávio, né? Ali naquela situação. E as empresas das vinícolas lá que contratam para fazer as colheitas, né? Empresas terceirizadas, disseram que não sabiam que isso acontecia. Aí eu começo lhe perguntando para a estreia do nosso programa, já usando esse tema atual, doutor José Otávio, qual é a responsabilidade, afinal de contas, né, no direito do trabalho das empresas terceirizadas, empresas que são contratadas terceirizadas? Eu acho que o grande problema hoje do trabalho análogo à escravidão é a questão da terceirização, né? Onde mais se vê esse problema é quando há terceirização. É que a terceirização vem sendo vendido para as empresas como a panaceia dos problemas, da diminuição dos encargos trabalhistas. Mas o que nós temos visto, na verdade, é o contrário. A terceirização tem gerado enormes passivos trabalhistas, né? No caso de trabalho análogo, a responsabilidade é solidária, ou seja, aquela tomadora do serviço, ela responde igualmente com aquela que contratou os trabalhadores, né? Ela tem integral responsabilidade. Por isso, inclusive, que foi agora, teve uma decisão para ela indenizar, né? O salário, a rescisão, regularizar a situação. Exatamente. Né? E a terceirização em si traz sempre responsabilidade para a tomadora de serviços, né? Porque a própria lei diz que a responsabilidade é subsidiária, ou seja, se aquela que contratou não tiver meios de pagar, sempre a tomadora de serviços vai pagar os direitos trabalhistas, né? É que, na verdade, o que acontece? A grande maioria dos casos, aquelas tomadoras que vendem a mão de obra, aquelas que assinam a carteira de trabalho do trabalhador, são empresas que não têm idoneidade financeira, né? São empresas que os sócios, normalmente, aqueles sócios no papel, né? E vendem, fazem um contrato civil entre as empresas, onde elas alegam, não, nós assumiremos todas as responsabilidades. Só que chega na esfera trabalhista, há uma lei específica sobre isso, há sempre responsabilidade, né? Então isso já tem uma legislação trabalhista a respeito disso, porque a primeira coisa que as empresas fizeram, né, ou que fazem, não estou falando especificamente só do caso da Serra, é justamente isso. Não, eu contratei uma outra empresa e foi a empresa que não seguiu ali, né? É que essa justificativa não tem validade jurídica, né? Inclusive nos processos, quando há terceirização, sempre há no polo os réus, é aquela que contratou e aquela que tomou o serviço, né? E a regra mostra que sempre quem vai pagar é a tomadora, porque a primeira não tem condições financeiras. Sim. Tipo, o choro é livre, então. Exatamente. Né? Mas não cola. Não adianta. Não vai adiante. Muito bem. Vamos falar sobre um outro assunto também, que é a questão, né, do acidente de trabalho, né, doutor José Otávio? O pessoal sofre um acidente de trabalho e aí fica lá impedido de trabalhar. E aí um empregador vai lá e, não, então vamos aproveitar, vou te demitir ali, vou botar outro no lugar. Como é que é isso? O que acontece, né? O trabalhador que está inapto ao trabalho não pode ser despedido, né? Quando há um acidente de trabalho e há um afastamento, aquele trabalhador de mais de 15 dias, ele vai passar a gozar do benefício acidentário do INSS. A partir daí, ele tem estabilidade, ele não pode mais ser despedido. Ele só vai poder ser despedido 12 meses depois que ele estiver apto ao trabalho, retornar ao trabalho, né?
E se nesse meio tempo ele for despedido, ele tem direito à reintegração e uma indenização substitutiva, né, de todos os salários, como se ele estivesse trabalhando. Como se ele estivesse trabalhando. Então não existe essa possibilidade do sujeito se machucou ali, porque já está inapto ao trabalho e ainda vai ser demitido por uma coisa que ele não causou, né? A estabilidade se dá após o afastamento para o INSS, né? Ah, isso é importante a gente falar. Exatamente, também. A partir do 15º dia ele vai para o INSS e a partir daí... Passa por uma perícia. Passa por uma perícia, aí ele terá estabilidade. Ah, perfeito. Bom, outra situação também que o pessoal é muito polêmica, que o pessoal fica aí, né, acha que é crueldade também, é a questão da gestante, né? Imagina uma trabalhadora gestante que está num contrato de experiência e muitas vezes é demitida. E aí como é que funciona? O que é o contrato de experiência, né? É aquele contrato inicial que se faz, o período máximo é 90 dias, podem ter prorrogações, mas nunca pode ultrapassar os 90 dias, né? Havendo a gravidez, a estabilidade da gestante é da concepção até 5 meses após o parto. Sendo a trabalhadora ficar grávida nesse período, ela não vai poder ser despedida, ela vai ter estabilidade e só vai poder ser despedida após 5 meses após o parto. Não que o contrato vá se transformar em tempo indeterminado, mas terá que respeitar a estabilidade. Acabada a estabilidade, pode despedir nos moldes de um contrato de experiência. Né? Perfeito. Bom, e a questão também, se a gente tem isso, a insalubridade, ela vale para qualquer trabalhador, né? Mas imagina uma questão de uma gestante também. E aí, como é que fica expor uma gestante a um trabalho insalubre? Isso é uma grande polêmica que nós tivemos com a reforma trabalhista, né? Que de uma certa forma permitiu o trabalho insalubre a gestante e lactante. Mas isso foi pacificado no final do ano passado, se não me engano, pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje é proibido, né, a gestante e a lactante trabalharem em locais insalubres, em trabalho insalubre. Né? Ela tem que ser afastada sem prejuízo da remuneração, inclusive sem prejuízo da insalubridade. Né? Ficar em casa ou mudar de função que não seja insalubre. Ah, perfeito. Mas isso cabe ao empregador. Ao empregador, não tem relação com o INSS. Sim. O empregador ou tem que realocar em uma outra função que não seja insalubre, ou determinar que essa trabalhadora fique em casa, né, após a questão de deixar de ser lactante. Né? Lactante que estiver amamentando, exatamente, né, o bebê ou o filho. E outra questão também são as empregadas domésticas, né, que a gente teve a relação ali da carteira assinada, regulamentações e tal, mas ainda tem gente que tem muita dúvida ainda, doutor José Otávio. Na relação de emprego da doméstica, né, o empregador tem que ter o cartão ponto ali, como a gente tem nas grandes empresas e tal, né? Tem que ter isso ou não precisa ter? Não, tem que ter, sob pena de inverter o ônus da prova. Opa. Em um processo trabalhista, aí o empregador vai ter que provar que não era aquele horário que a empregada disse, né? A doméstica tem uma lei complementar, a Lei 150, se eu não me engano, que regula a relação doméstica e exige que tenha, né, um controle de jornada, sob pena do empregador ter que provar a jornada da empregada em juízo, em um processo judicial. Né? Até recentemente nós tivemos uma decisão do TST isolada, dizendo que não seria necessário a questão do ponto, né, do controle de jornada, mas é uma decisão completamente isolada, que não tem base nenhuma. Né? Hoje, por precaução, deve o empregador ter um controle de jornada, né? Pode ser manuscrito. Eu ia perguntar, né? O pessoal deve estar pensando assim, mas eu tenho que botar, doutor José Otávio, aquele controlador eletrônico, instalar na parede lá. Não, pode ser... Sim, a própria lei faculta, uma forma rudimentar, simples controle de horário. Como era antes. O próprio punho, exatamente. Né? Como era antigamente. Para comprovar a jornada, né? É obrigação do empregador. Ah, perfeito. E na despedida de uma empregada doméstica, né? O empregador também tem que pagar aqueles 40%, famosos 40% do fundo de garantia por tempo de serviço? Na verdade, ela tem direito aos 40%, só que o empregador ele paga ao longo do contrato de trabalho. Né? Não há aquele pagamento ao final 40%. É que o empregador doméstico ele paga os 8% do FGTS e durante cada mês paga 3,2%, equiparado ao final, quando ela for despedida, ela vai ter o equivalente a uma multa de 40%. Mas não há aquele recolhimento ao final de 40%. Né? Isso é feito ao longo da relação trabalhista. Ah, perfeito. Aí ele vai... Porque tem o recolhimento aquele, né? De 8%. De 8%. Daí, justamente. O empregador ele recolhe 8% e mais 3,2%.
para ser equiparado ao final, quando ela for despedida, ela ter um montante equivalente Que daí já foi recolhido. Exatamente. Aí não tem que ter aquele recolhimento ao final. Ah, perfeito. Na verdade, ainda falando sobre a questão da empregada doméstica, né, é importante o pessoal dizer assim, não, mas acontece que eu tenho aí os encargos trabalhistas, como a gente está falando agora. Então, eu vou fazer um contrato ali formal, chega até para o próprio empregado, isso não acontece só na questão de empregado doméstico, não vou lhe assinar a carteira, como se diz ali e tal, né? Eu acredito que isso seja uma coisa de dois lados aí, né? Porque dá uma margem, né, para a informalidade. O patrão, ou tanto o empregador como o empregado, pode estar achando que pode estar fazendo um bom negócio pela questão ali dos encargos, para escapar dos encargos. Mas e aí? Depois se dá uma discussão entre as partes aí, como é que fica? Porque, na verdade, isso é um péssimo negócio, né? Primeiro que presta atenção. Primeiro que é ilegal. Né? Sim, tem isso, né? Exatamente. Tem e segundo, que não há essa livre disposição das partes de estabelecerem, olha, vamos fazer um acordo. Da sua cabeça. Não existe isso, porque a legislação obriga, né, que haja assinatura da carteira de trabalho, e é uma segurança para o empregador, né? Vamos supor se uma empregada sofre um acidente de trabalho. Sim. Imagina sem carteira de trabalho, a responsabilidade desse empregador. Estava fazendo o quê dentro da tua casa lá, né? Sei lá. Teria toda uma obrigação, né? Então, tem que assinar a carteira de trabalho, é uma segurança ao empregador, né? Aquele empregador que se aventura a manter uma relação de emprego sem carteira de trabalho, com certeza, futuramente, vai ter um passivo trabalhista. Porque daí ele vai ter que responder por todo aquele período retroativo, tudo, né? Todas as indenizações, todos os reflexos de salário, FGTS, sobretudo, né? E aí, como a gente volta a falar em questão do ponto, não tendo que provar, daí provavelmente vai ficar mais complicado. Dizer, não, mas ela trabalhava pouco, não trabalhava muito. O grande problema das reclamações de domésticas são as horas extras. Porque, vamos supor, a empregada diz, olha, eu trabalhava lá das 8 às 20 horas. Tá. O empregador não tem o ponto. É uma grande jornada. Uma grande jornada. E acontece. E acontece. Mas o empregador não tem o ponto. E mesmo que ela não trabalhe esse horário, como é que ele vai provar? Então, aí o empregador vai perder em juízo e vai ter que pagar uma grande indenização. Olha aí, ó. Então não, primeiro que é ilegal, né? E segundo, é um péssimo negócio, porque uma hora vai vir a conta, né? Com certeza, a conta chega. A conta chega. Doutor José Otávio Crespo, agora então estreando aí o nosso quadro sobre direito do trabalho. Fiquei impressionado aí, doutor, eu aqui com as minhas colinhas, a gente já tinha elaborado aí durante a semana as dúvidas do pessoal que mandou, mas o doutor José Otávio aqui, ó, de cabeça aí, impressionante, respondendo aqui as perguntas. Para quem está em casa e tem dúvidas ali, eu vou lhe pedir os seus endereços aí, redes sociais, contatos, doutor José Otávio. Pode nos procurar no Instagram do escritório, que é Crespo Advogados, né? E nós temos também o WhatsApp do escritório, que é o 98640-3999. Qual é que é? Repita, por favor. É o 98640-3999. Tá aí, então, José Otávio Crespo, agora, toda sexta-feira, aqui no Portal RDC, a partir das 4h30 da tarde. Se você tiver dúvidas, manda pra gente aí, que semana que vem o doutor José Otávio vai estar aqui de novo com a gente, não é? Com certeza. Maravilha, então, qualquer dúvida, né? Faça certinho ali o seu contrato, faça certinho a sua relação de trabalho. Valeu, roda a vinheta!